Estamos aqui no segundo episódio do Conversas que Geram Impacto, hoje falando sobre jovem. Comunicamos hoje, trazemos o Antônio para trazer essa percepção para que a gente possa refletir realmente sobre o jovem hoje. E estamos no mesmo dia que gravamos o primeiro episódio. Vamos já introduzir o tema, introduzir o o tema que será abordado hoje, que é sobre cultura intelectual sobre o jovem. Antônio, qual é a cultura intelectual do jovem de Moçambique e do jovem do Brasil, visto por sua visão? Boa, Luiz, é interessante falarmos sobre isso. E eu sinto às vezes o encargo, às vezes um encargo muito elevado, por estar a representar, entre aspas, porque, cara, me parece muito que estou a representar a juventude de Moçambique, mas não sou uma amostra tão perfeita sobre o que é um jovem de Moçambique, mas talvez não seja tão pior assim, mas ali no médio. Mas respondendo a sua pergunta, eu vou falar muito sobre a minha própria visão. Talvez haja ali um jovem de Moçambique que está aqui no Brasil, ou esteja em Moçambique mesmo, que tenha uma outra visão sobre o que eu vou falar. Está tudo bem, cada um mesmo tem o seu jeito de pensar sobre a coisa. Parando de ser populista. Cara, o que eu observo é o seguinte: ah, Moçambique ainda está a muitos anos de diferença em termos de desenvolvimento, tanto sócio, tanto econômico, em comparação com o Brasil. O Brasil é um país que está muito avançado. Apesar de que vocês aqui no Brasil às vezes ainda achem que não, o Brasil está muito retardado e tal. Eu acho que vocês têm a vossa razão também, porque vocês nasceram nesse desenvolvimento todo, nessa acessibilidade. Então, o que vocês exigem é mais perfeição ainda. Enquanto que o jovem moçambicano ele ainda exige uma coisa mais simplista do dia a dia, sabe? Ele ainda exige uma coisa tão pequena. Eh, Aqui, o jovem do Brasil, vamos lá, ele tem a necessidade de ter um emprego que tenha bônus X, bônus Y, bônus aquilo. Enquanto no meu país, não. Talvez é um emprego de alto escalão que você vai ter esse tipo de bônus de transporte, well hub, que te paga o ginásio e tal, bônus de, não sei, para ir no hospital. Aqui tem bônus para muita coisa, até vale refeição. Vale refeição para o pessoal que está em casa em Moçambique. É como se fosse um valor, né? Como se fosse. É um valor que a própria empresa te paga para o seu rancho, sem contar o salário. Então, isso é uma coisa que é muito rara no meu país. Não sei se há empresas que fazem isso. Talvez existam, mas eu não saiba. Mas só para tu perceberes que não é algo comum isso. Porque se fosse comum, todo mundo saberia. Você acha que hoje a diferenciação sobre esses benefícios dados tenha dado a evolução ou é uma desvalorização sobre o trabalho? Eu acho que também tem essa parte de desvalorização sobre o trabalho. Vocês têm aqui no Brasil muitos bônus, muita bonificação, que a pessoa acaba dizendo, cara, esses bônus não são nada. Enquanto que no meu país a gente só pede para ter um pequeno bônus e a gente valoriza o nosso trabalho mesmo sem ter bônus. Só ter um trabalho é algo que você agradece a Deus 1000 vezes. Enquanto que aqui não é ter trabalho, é ter um trabalho que pague isso, aquilo, fora o salário. Eu acho que isso também gera uma desvalorização em termos de. Em Moçambique. Não, aqui. O fato de ter muitos bônus, isso também talvez gera essa desvalorização do próprio trabalho. Mas em Moçambique a gente não tem tanto bônus. Para A dizer que não temos percepção de bônus. ter bônus ou não,
Você acha que pelo brasileiro querer mais bônus, há uma retardação do desvalorização em Moçambique ao trabalho? Ou você acha que hoje a cultura do Estado ela permanece tipo, vamos fazer isso e assim tá bom para nós? O que eu estou a falar é que isso gera uma desvalorização do trabalho aqui no Brasil. Porque a pessoa olha e pensa, meu, não tenho tanto bônus assim, então não estou motivado a trabalhar porque não temos tantos bônus. Enquanto que em Moçambique não. A gente trabalha sem bônus algum, apenas o salário. E ainda nem com isso, como há escassez de trabalho, a gente agradece. Então, a gente no Brasil a gente desvaloriza o bônus, é isso? Isso, é como se o bônus não fosse suficiente. Você acha que a cultura evidencia essa depreciação do bônus? Não entendi a pergunta. Você acha que essa visão entre os dois. Eu me perdi na minha pergunta. Tá, mas o certo, Lucas, é o seguinte: o bônus ou as premiações, porque aqui no fundo não estamos a falar sobre os bônus, aqui estamos a falar sobre a mentalidade, essa diferença entre a mentalidade de um brasileiro, jovem brasileiro e um moçambicano. O que aqui estou a trazer é o seguinte: no meu país, nós só pedimos pelo emprego. Só o fato de ter um emprego bom. Você acha que é a questão cultural que traz o brasileiro hoje querer mais, ou é a questão do Estado? Porque as coisas aqui são mais caras e é o que tem. Para mim, vamos lá. Eu acho que a acessibilidade que o Brasil traz faz com que o jovem queira mais. Por quê? O jovem brasileiro consegue enxergar outros jovens que têm aquilo, e conhece o local onde se vende aquilo acolá de alto valor que a Ou pessoa... seja, é uma percepção sobre ver o outro e não sobre olhar a si mesmo. Isso. Então, enquanto no meu país, só para ver o outro com isso é um pouco raro. Para você poder se espelhar e querer não Ou sei o seja, quê. vocês não têm inspirações para que a sua mentalidade mude em questão de querer. É como se fosse assim. É algo de lá, sabe? Você vê, mas isso é alguém que fez, mas é uma pessoa que está muito distante de si para você se inspirar. Você pensa, eu acho que deu sorte, é coisa dele, sabe? Você acha que isso talvez hoje seja um impeditivo das pessoas quererem o resultado em questão da percepção de visão sobre o moçambicano? Por não querer ser e sim imaginar que ali está bom, ou é algo cultural que impede isso acontecer? Olha, isso que eu percebo. Pra, normalmente a gente se inspira naquilo que a gente já viu alguém fazer, já vimos se deu resultado, já vimos alguém chegou naquele patamar. Por exemplo, se eu der certo aqui no Brasil, facilmente as pessoas que me conhecem da minha comunidade, do meu bairro, do meu distrito e tal, pessoas que me conhecem, facilmente essas pessoas vão se inspirar em mim. Vão pensar, pô, Antônio conseguiu, chegou naquele patamar, fez aquilo, então nós também podemos chegar lá, naquele patamar, certo? E aqui no Brasil tem um monte de gente que já chegou naquele patamar, saindo da favela, saindo da comunidade, saindo do alto escalão, mas já chegaram lá. Tem muita gente. Então aqui, o que eu estou a tentar dizer é, aqui tem muita gente para você se inspirar, e isso já gera uma certa angústia na pessoa que ainda não chegou. Cara, por que eu não trabalho tanto e não chego lá? Ah, interessante. Eu acho que talvez o meu patrão deveria aumentar isso, achando que o patrão tem que resolver o problema que a pessoa tem.
Ou Ou, seja, o resultado que a pessoa não tem foi porque a pessoa não tomou a atitude correta sobre o ser e ter, e talvez o dono daquele negócio entregue todas as ferramentas, a chave do é, seu negócio na mão do funcionário, só que ele não abraça a empresa para se tornar quem ele é. E muitas vezes o que eu vejo é que o funcionário se vitimiza, porque imagina que o patrão é o vilão, que o patrão é. Como você vê essa percepção sobre o brasileiro imaginar que o patrão é o vilão? acho que isso nem é o brasileiro apenas. Eu acho que em todo canto onde existe um patrão e um colaborador, Você acha s- o que é vendido hoje nas novelas, que o rico é sempre o mais chato, é o mais ignorante, é o que tem resultado, mas é ruim com as pessoas? Você acha que isso é vendido? É por isso que cria essa percepção? eu acho que consumimos bastante essa informação de que o rico é aquele que é arrogante, é, tem várias conotações. Então, parece que o pobre é o mais humilde, o pobre é o. E já gera aquela percepção, então eu posso ser pobre para ser visto como uma pessoa do bem e tal. Mas, em linhas gerais, em todo canto onde existe um dono do negócio e um colaborador, sempre há esse sentimento no colaborador de que o dono do negócio tem que. É como se fosse tivesse alguma imposição para resolver os problemas dele. Mas no fundo, cara, é aquilo que um cara lá disse. Existem dois problemas no mundo, o meu e o seu. Então, o meu eu estou a tentar resolver. Então, eu às vezes começo a pensar, talvez quando eu tiver alguma coisa minha, um negócio meu próprio, onde já tenha muita gente lá, eu começo a pensar, cara, vamos deixar essa parte se quando eu tiver o meu. Mesmo agora, se alguém abre as portas e te dá um emprego, eu acho que ali começa a bênção. Essa pessoa já te abençoou te dando um emprego. Você não tinha, agora já tem. Agora, os bônus, benefícios que você procura, eu acho que isso você é que deverá procurar para si mesmo. Pode ser uma visão muito capitalista, mas Mas é a realidade. é, Você acha que o que evidencia hoje o jovem de querer ir para o próximo patamar é a estagnação sobre o seu próprio narciso? é, cara, Tipo, eu te entrego a chave da minha empresa, mas o jovem não quer tomar conta dessa empresa. E aí ele se esconde em uma barreira que impede ele de crescer, de gerar resultados, e o empresário fala: Nossa, peguei a pessoa errada, liderar pessoas é horrível. Como você vê isso? eu acho que, cara, nós estamos em uma geração muito interessante. Isso eu falo por mim mesmo, tá? Que a oportunidade tem várias, mas talvez a mentalidade nossa é que às vezes não está tão alinhada com aquilo que a gente acha que são os nossos próprios objetivos. Porque quando a gente alinha o nosso objetivo com a oportunidade, tudo dá certo. Mas eu acho que esse tumulto todo pode ser criado pela falta de um ajuste entre o que eu busco e o que a minha mentalidade está também alinhado a. Você acha que quando um jovem entra numa empresa, o que que ele busca? Ele busca saciar a pressão da família ao estar em um emprego, ou ele busca o próprio conhecimento? Sendo bem honesto, geralmente o pessoal entra em um emprego porque busca saciar a fome. Mas eu acho que não está errado, mas atrelado a isso, todo mundo deveria entrar em um emprego e
com o objetivo de aprender também. Saciar a fome, beleza, todo mundo quer saciar, mas com o objetivo. Por quê? Quando você entra querendo absorver, aprender tudo daquilo, quando você decidir sair de lá, você não é a mesma pessoa que entrou querendo matar a fome. Você sai de lá como alguém que já consegue gerar gerar a sua própria renda ou ir a um outro emprego, mas já com uma outra proposta. Não para matar a fome, mas para talvez Você acha escalar que isso. o que impede hoje do empreendedor querer o funcionário retendo o resultado, retendo motivação, reter resultado para a empresa, é ele entrar na empresa com esse sem esse impeditivo de matar minha fome, e sim matar minha fome e ao invés e acrescentar, eu vou aprender, eu vou dar resultado, eu vou querer Isso, fazer. isso. Você acha que é isso que impede hoje as empresas que estão reclamando que os funcionários é ruim, que não sei o que, sei lá. Então o que muda é a percepção da pessoa sobre o determinado emprego. Isso. Eu acho que é a percepção da pessoa sobre o emprego. Tem a pessoa que considera aquilo como um emprego e tem quem considera aquilo como uma fase da vida dele. Uma fase talvez de aprendizagem. A pessoa talvez até anota tudo que as Interessante. decisões que o líder toma. Essa pessoa não está em um emprego, essa pessoa está Numa faculdade numa ali faculdade aí. ganhando. Isso. Eu realmente vejo isso na minha vida, porque eu decidi em um ano trabalhar em muitas empresas e ganhar um produto intelectual sobre abrir uma cafeteria, abrir um quiosque, sobre, sei lá, montar um açaí, ter uma loja de açaí, sobre lavar um carro, sobre tudo isso, toda essa percepção. Isso evidenciou o Luiz ter a visão sobre a mentalidade dele. Você imagina que também em questão de cultural, questão do empresário também, ele está cansado ali de bater sempre na mesma tecla com um jovem, com um empregado e ele não querer resultado, ele só querer o poder da estagnação. Isso desmotivou muitos empresários a desistirem dos seus próprios negócios pelas pessoas. Como você imagina que esse empresário ele pode tornar uma equipe com a mentalidade de não saciar a sua fome, e sim de querer aprender, querer evoluir? Cara, eu só sei que do outro jeito todo mundo não é igual. E eu tenho visto muitos empresários comentando por aí sobre essa questão de pessoas jovens e tal. Eu não sou um jovem perfeito, talvez, como muitos podem achar por aí. Eu acho que é tudo uma construção, cara. É tudo uma construção. Porque às vezes, eu como professor, falo isso já como professor, tenho alunos, vamos lá, eu tinha alunos que, cara, eram brincalhões e tal, parecia que não tinha a capacidade, talvez, ali, mas era a pessoa que tinha mais capacidade, só precisava de um ajuste. Só que às vezes, e tinha aquele que você ajustava uma única vez e a pessoa já andava. E tem aqueles alunos que, cara, você tem que ficar ali ajustando, ajustando. A pessoa não é ruim, é super top, mas ela precisa de estar sempre sendo ajustada, ajustada, ajustada aí. Depois de um tempo, você vê a pessoa está andando sem você precisar ajustar. E tem aquele pessoal, falo isso como professor, tem aquele aluno que não precisa de ajuste ou de você estar ajustando. Falou uma vez, é aquilo. E aquele que, cara, parece que não ouve nada, parece que não escuta nada, parece que nada entra na mente da pessoa. Mas com o tempo, de repente é a pessoa que mais sabe daquilo.
Então, isso, Qual é a mudança, a virada de chave sobre essa pessoa? cara, falando como professor, a mudança de chave que eu sempre via em meus alunos, que mudasse e tal, sempre eu vou começar por argumentar assim. Sempre eu também tive essa pergunta, afinal, o que faz com que haja essa mudança de chave, a pessoa o aluno comece a A engajar na performar. matar, a performar e tal, e a gostar mais de, até de vir à escola, porque outra pessoa, aquele aluno, outro aluno é aquele que nem vinha à escola, mas de repente começou a gostar. Eu, em particular, mudava a minha estratégia de trabalhar com os alunos. Começava a trazer atividades mais lúdicas, atividades que não pesassem o clima, sabe? A pessoa viesse à escola para aprender, mas se alegrando naquilo. Aprender sendo alegre naquilo. Sabe? Fazer aquilo não como um deve fazer. Fazer aquilo com alegria mesmo. Sentir aquele pertencimento do grupo. Cara, amanhã eu tenho que vir à escola. Eu criava mais esse senso de comunidade entre eles, Cara, sabe? muito interessante. É o que eu vejo os altos líderes tendo resultados. Por quê? É questão do professor, que é o empresário, vender a ideia da empresa dele. Vender a ideia sobre o produto dele, vender a ideia sobre a comunidade, sobre ciência de estar, e, e assim que evidencia o resultado que os empresários têm. Assim como a CIMED tem um grupo empresarial de jovens que vestem a camisa e vão nas Uhum. lojas apresentar os produtos e eles batem tambor quando bate meta e faz isso. Você acha que é o que falta isso para a grande virada de chave? Ou É, falta um pouco do mudança de percepção sobre a geração? é, eu comecei. Um pouco dos dois também. Um pouco de dois. Porque eu vou trazer muito mais a minha visão como professor, porque eu acho que no fundo acaba sendo a mesma coisa, as estratégias e tal, mas quando eu começo a ver isso, mesmo nos meus alunos, quando eu pesava muito o clima, não gerava muito resultado assim que eu esperava. Mas quando eu desse um leve naquilo, as crianças, os alunos lá viessem aprender mais leve, sabe? Com aquele senso de quando a pessoa acerta alguma coisa, todo mundo festeja, estímulos, dar estímulos a todo instante, estímulos. Isso fazia com que a pessoa sentisse pertencimento e já pensasse, não, eu devo ir na escola amanhã, porque eu terei muitos estímulos lá, será gostoso, será bom. Então a pessoa já não vem só para aprender, a pessoa já vem para desfrutar da comunidade, desfrutar do senso de que eu pertenço a esse lugar. É como o que a CIMED e Interessante. outras empresas fazem. Fazem com que a pessoa se, sinta-se pertencendo àquele local. Cara, é aqui que eu quero estar. É aqui eu sou amado, aqui eles me amam, aqui eu também amo a eles. Começo a sentir como se fosse uma comunidade, que todo mundo ali é uma comunidade. Então, isso Interessante. diminui muito o peso do clima e essa leveza toda. O... Eu ia abrir outro leque, mas eu não me perdi. Em questão, o que que faz hoje em minha percepção, né? O que que faz hoje um funcionário vestir a camisa da empresa cara, ele realmente ser pertencente a isso que você falou, né? Estar junto, se sentir acolhido pela comunidade, se sentir acolhido pela empresa. E o que que acontece hoje que o- as empresas erram? É o homem que se sente autoritário sobre que ele tem uma mentalidade que, ah, não, hoje eu lidero do mesmo jeito que eu lidero há 60 anos atrás. Quer dando um murro na mesa, quero o homem autoritário que abusa verbalmente e de outras formas podem acontecer, de mulheres e oprime. Como você. Eu acho que hoje
as notícias, elas tornaram isso evidente e mudou a percepção sobre empresário hoje, né? Então a forma de se liderar pessoas mudou, não é mais do que é hoje. Se você bater hoje na mesa, o cara tem crise de ansiedade na sua frente É. e pode te processar. Como você vê isso? Eu acho que Brasil como tal tem leis trabalhistas muito assim, e bem diferenciado de Moçambique. E também o povo brasileiro, ele tem muito, é como se ele tivesse mais consciência sobre o que deve e não deve ser feito para ou com ele. E isso já é um pouco diferente do meu país. A gente não tem muita consciência sobre isso, mas aqui há muita consciência, só aqui o pessoal ainda é muito leve, sabe? Vamos lá, gritou com ele, ficou traumatizado. Você falou a verdade para ele, ficou traumatizado. Ou Você seja, falou não para ele, nós ficou evidenciamos traumatizado. nossos direitos e por isso nos tornamos vulneráveis. Cara, a vulnerabilidade ela é boa até um certo ponto. Ah, porque ser vulnerável é ser humano, cara. Ser vulnerável é isso. É mostrar que você é um Porque humano. antigamente, vamos se dizer, não tínhamos voz para. Vejo no tempo da história, né? Antes era o homem que batia na mesa e liderava mulheres, e as mulheres tinham que engolir porque era o que Isso. tinha. E hoje a rede social tornou voz, a rede social tornou. Então o empresário hoje ele precisa vender mais a cultura da empresa para que realmente o jovem abrace essa ideia. Isso. Basicamente isso que eu também fazia na escola, cara. Mostrava a ideia da escola não com, com autoritarismo, sabe? Mostrava que esse era um caminho legal de se seguir naquelas condições em que o pessoal estava. Que era muito bom aproveitar aquela faixa etária para aprender. Mas mostrando como? Mostrando com atividades que mostrassem, que trouxessem mais essa percepção de comunidade, senso de cara, vestir mesmo a escola, cara, não, eu tenho que ir à escola, vestir essa camisa de educação, que não, educação é boa, porque tanto mesmo para mim, se a instituição acima não promover essa cooperação entre professores, também se sentirem que estão fazendo parte da história de uma nação, cara, nenhum professor vai dar aulas com tanto prazer, nenhum professor vai dar de facto o máximo que a pessoa tem. Quando não sentir que será que é isso mesmo? Será que eu pertenço aqui? Será? Quando ainda tiver esse será, a pessoa não vai dar todo o seu ímpeto. Mas quando a pessoa percebeu que é aqui que eu quero estar, a pessoa vai dar também o seu ímpeto, com tudo. E a pessoa veste aí a camisa. Hoje temos um degradante de liderança nas empresas e também os empresários reclamam muito sobre a falta de mão de obra. Como você visualiza isso em questão de Moçambique ao Brasil? A falta de mão de obra. Ahm, Como você tem lidado muito com empresários, eu não tenho tanto contato com empresário, então. Mas sobre mão de obra, não é uma coisa que eu estou muito desinformado assim. Mas vamos lá. Começando pelo meu país. Cara, o que mais tem no meu país é mão de obra. Isso aqui há muita questão burocrática, política, Você acha que o social, Brasil mas exige mais? O brasileiro, ele se coloca tipo numa cadeira de pedestal e fala: "Não, cara, eu só quero se for esse ticket". Ou seja, se não for esse valor, eu não quero, não aceito. Eu não aceito subir essa escada para chegar a esse ticket. Você acha que falta muita percepção do jovem hoje querer viver o legado sobre a questão e, enfim, chegar ao patamar de, cara, ganhei.
eu cheguei no nível que eu queria chegar. Pelo que eu vejo, o Brasil tem muitas empresas, mas também tem pouca mão de obra, porque o pessoal aqui tem uma consciência, eu não quero trabalhar para ninguém. Aqui no Brasil tem muito dessa consciência de, cara, eu prefiro fazer Uber, porque vou ter mais flexibilidade nos horários, flexibilidade em voltar para casa, flexibilidade em tudo. Então eu prefiro fazer Uber. Prefiro fazer algo que dependa mais de mim do que estar toda hora sendo exigido. Chega às 7, sai às 7. Chega às 7, sai às 5. Chega às 7, faça isso, faça aquilo. Então, e o pessoal começa a perceber. E agora tem entrado uma coisa que eu percebo, não sei se é algo que já vê. Quem trabalha no CLT, às vezes não é tão lá muito bem visto aqui no Brasil. CLT? Sim. CLT está ganhando pouco, ou não sei isso, aquilo, acolá, CLT. Cara, eu acho que O que eu quero o... dizer é, no meu país, só para ter o CLT é complicado. Sim. E tendo o CLT, você é muito bem visto. Cara, pô, você já tem um emprego seguro, que bom. Sua vida já está nos trilhos, que bom. Consegue entender? Agora aqui não. Se você está no CLT como cara, você está perdendo o seu tempo. Compreende? Sim. Mas isso acontece porque aqui há muita oportunidade de, não sendo CLT, você ganhar mais e chegar muito longe. E sendo CLT, não chegar quase que. Hoje é vendido o CLT no Brasil, assim como bilionários falam que CLT é um jogo de prisão sobre o Estado, sobre uma questão de vulnerabilidade. Tem um bilionário que vende isso. Não entra nesse jogo, não faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Mas eu imagino que o CLT é um. Se você escolher a empresa certa, o produto certo, você tem uma grande visibilidade sobre a sua cadência intelectual. Mas hoje quem está no CLT não imagina que tenha mentalidade de crescer intelectualmente e absorver ao patamar que ela realmente quer. Eu não gosto muito das teorias que colocam todo mundo em um mesmo pacote. Tem pessoa que está no CLT, mas está ali por algum tempo. E tem quem vai ficar lá por todo o tempo. Ou seja, Mas para mim, meu amigo, o que eu falo é: cada um viva bem o que bem entender. Tem pessoal que, para a pessoa está tudo bem aquilo, está tudo certo. Qual que é o problema? A pessoa está bem naquilo. E tem um pessoal que não acha aquilo bom e está tudo certo. Se você acredita que para mim CLT não é uma coisa boa, que eu ia falar um palavrão aqui, é uma percebi. coisa, não é uma coisa boa, não é o que você quer. Saia então, faça empreendedorismo, faça aquilo, venda aquilo, tudo bem. Se você acha que o CLT é bom, curta o seu CLT. Eu acho que todo mundo tem direito a fazer aquilo que acha que é o que, quando tiver 70 anos, vai se orgulhar. E aí voltamos no, na mentalidade CLT em questão do líder, né? O líder. Você lembra que nós estamos a ficar sem tempo. É, eu acho melhor a gente finalizar esse episódio e voltar no próximo, né? Tá, mas finaliza sua compreensão. Acho que ainda temos 7 minutos aí. Tá, já Isso, deu 33. isso. É, é 3:15, 3:10, tá? Só pra Boa. te informar. É, eu acho que o poder do CLT, essa questão de mentalidade, acho que vai muito do empresário também e do líder. Que é o cara, o cara tá nessa condição de CLT, mas o que que o empresário vai trazer de mentalidade para que esse funcionário tenha o resultado que ele quer, entendeu? Mas muitas pessoas não querem, tipo, eu vou ganhar 1.200 para poder ter um produto intelectual. Hoje 1.200 não é a base do brasileiro, não é o que o funcionário consegue sobreviver, não consegue viver, né? Com altos índices de juros
em questão de alimentação, em questão de nexo, né? Ou seja, vamos aumentar esse preço, 2.500. A pessoa não quer viver o 2.500 para poder aprender, aprender, aprender e o empresário estar ali junto. Cara, eu vou te ensinar, eu vou estar do seu lado até você chegar a este patamar e você ganhar 10 pau, né? Então eu vejo que é sobre aquilo que a gente falou, sobre matar a fome, saciar a fome e não matar a fome intelectual. O que falta é a fome intelectual. É, concordo. Concordo muito. Concordo, porque faz sentido. É isso que eu estava a falar aqui. Se você entra num CLT, mas com o objetivo de não olhando o quanto você vai oferir ao final do mês, mas olhando o quanto de aprendizado, porque sabe, às vezes você vai oferir muito, mas você não vai aprender quase muita coisa para. E isso tem muito a ver para onde a pessoa quer chegar. Eu acho que tudo isso tem muito a ver com isso. Onde é que essa pessoa quer chegar? Será que essa pessoa quer chegar ah, num patamar X de viajar, fazer aquilo? Será que essa pessoa quer? Eu acho que tem muito a ver com isso, cara. Se a pessoa quer isso, normalmente a mente vai trabalhar para lhe dar aquilo que a pessoa quer. Ou Por seja, quê? visualizar o sonho. Isso. Tem quem visualiza-se naquilo mesmo. E está tudo certo. E tem quem visualiza-se querendo mais. E também está tudo certo. Eu acho que o problema começa em onde a pessoa quer chegar. Porque se você quer chegar longe, com certeza você vai ter muita fome de querer aprender. Porque é onde você quer chegar. E onde você quer chegar exige que você saiba sobre liderança, sobre gestão, sobre finanças, sobre contratação. Exige muita coisa. Então você começa a procurar toda essa informação. Mas tem outra pessoa que não quer chegar tão longe assim. Quer viver ali Sim, para ela na tá bom. média. E Pra tá, ela tá bom. e tá tudo certo. Tá tudo certo. Interessante. Eu acho que o problema começa onde? Onde quem está no CLT começa a julgar quem não está. Quem não está começa a olhar para quem está no CLT como se fosse um retardado. Ali já é que começa o problema, porque já estamos querendo mandar na vida do outro, dizer que você deve fazer isso, não pode. Não. Eu acho que o que deve acontecer conosco é sugerir. Cara, tem essa opção. O que você acha? Tem essa opção de você não ficar Então apenas hoje não preso? é sobre estar no CLT, é sobre a mentalidade que você vai ter para alcançar os seus objetivos. Isso. Interessante. Porque você pode ser empreendedor, mas ainda com uma mente de CLT. Então, Temos muitos. então, eu acho que a gente não precisa rotular muito, sabe? E olhar como se fosse algo negativo ou o quê. Acho que tem muito a ver com a fome que cada um tem em querer chegar longe. Se você quer chegar longe, com certeza é justo e faz sentido. Que você também pense muito em ter muitas ideias, não sei o quê. Se você também não quer chegar, é justo que você se acomode. E está tudo bem. O erro começa em julgar. Aí eu acho que já estamos a Se perde. começar a nos perder como sociedade em si. Devemos respeitar onde cada um quer chegar e está tudo certo. Agradecemos a mais um encontro, né? Temos nossos horários. Hoje a gente estendeu bastante no estúdio, né? É, O Antônio tem os seus compromissos, eu também tenho os meus. Gostaria de agradecer para que a gente possa levar esse legado. Tem o link da comunidade aqui embaixo desse vídeo, vai estar aparecendo aqui no card também. O link da comunidade no WhatsApp para que a gente vai estar dando aulas, estar dando visão sobre o jovem hoje. Agradecimentos finais, 2 minutinhos e já vamos encerrar. bom, então a gente se vê no grupo na comunidade. O link estará abaixo. Então ali a gente vai. Vamos conversar, né? Como jovens, nós somos jovens, eu e ele somos. E também acreditamos que estamos a falar com a camada jovem. Então seria interessante o pessoal entrar lá para continuarmos a nossa conversa, também verem como é que o Link Norbs pode vos ajudar
ali é muito interessante, então a gente também vai estar explicando lá na comunidade como é que funciona. O Luís também vai estar dando ali um suporte para explicar como o Link Norbs pode ser útil para vocês também. Então é um convite que a gente está fazendo para que a gente se veja na comunidade. E foi um prazer imenso estar convosco, a conversar sobre isso contigo também. Foi um prazer, tendo insights que talvez se estivesse em casa deitado não teríamos. Então, Verdade. e também agradecer a todo mundo que está por detrás dessa tela a nos escutar. Grato pelo seu tempo. Vamos continuar nosso legado juntos e trazermos uma percepção para o jovem diferente, né? Boa, boa. Finalizamos mais um podcast. Isso aí.